como é que nós podemos usar simplificações para resolver certas equações algébricas quando elas estão numa forma favorável, né? Então, rapidamente sobre equações algébricas. Imagine o problema de achar as soluções da seguinte equação algébrica: x menos 1 ao cubo menos 4x mais 4. Suponha que nós nos deparemos com o problema de encontrar as soluções dessa equação. Vocês sabem resolver equações do terceiro grau? Não. Claro que não. Nem eu estou supondo isso. Se eu supusesse, estaria sendo insano, né? Vocês sabem que existe uma fórmula para as raízes da equação de um terceiro grau? Não sabem? Tudo bem, mas existe. Existe uma fórmula que dá as raízes de uma equação do terceiro grau. Existe uma fórmula até para as raízes da equação do quarto grau. Do quinto grau em diante, há um teorema que prova que não existem fórmulas algébricas para as raízes de equação do quinto grau para frente. Mas existe uma fórmula para a equação das raízes de uma equação do terceiro grau e do quarto grau também. Agora, ninguém aprende na escola essa fórmula que dá as raízes de uma equação do terceiro grau. Então, se nós nos deparamos com uma equação como essa, que é uma equação do terceiro grau, nós devemos então ficar desesperados que é impossível resolver essa equação porque eu não sei a fórmula das raízes de uma equação do terceiro grau. Não necessariamente. Por quê? Olha só. Vamos olhar para essa equação com um pouquinho mais de calma. A primeira coisa que não deve ser feita aqui é calcular esse cubo explicitamente e ficar com uma equação da forma ax3 mais bx2 mais cx mais d igual a zero. Porque nós não sabemos a fórmula que dá as raízes de uma equação do terceiro grau em termos dos coeficientes. Então, isso não ajuda em absolutamente nada. Mas se nós olharmos com um pouquinho mais de calma para a equação e usarmos algumas simplificações algébricas, nós podemos nos surpreender com a capacidade de resolver uma equação do terceiro grau. Veja o seguinte, olha. Esta equação pode ser escrita da seguinte maneira. Vou repetir o x menos 1 ao cubo. Vamos fatorar esse 4 que está aqui. Menos 4x menos 1. Concordam com a passagem daqui para cá? Façam a conta aqui, ó. Façam a conta e usem a regra de sinais. Agora, x menos 1 ao cubo é x menos 1 multiplicado por x menos 1 ao quadrado. Então isso aqui é a mesma coisa que x menos 1 ao quadrado. Isso eu vou repetir. Tá legal? Agora nós temos o primeiro membro da equação escrito numa forma em que aparece um fator comum x menos 1. Vamos fatorar x menos 1. E aí ficamos com o seguinte, ó. X menos 1 que multiplica x menos 1 ao quadrado menos 4 igual a zero. Concordam? Que esta é a forma fatorada desta expressão aqui? Se for feito o produto, nós recuperamos isso aqui usando a distributividade, né, da adição ou subtração, tanto faz, em relação ao produto. Agora, olhem para essa equação e me digam imediatamente uma solução dessa equação. Eu não quero fazer nada, não quero escrever uma vírgula, escrever nada. Olhem para esta expressão e me digam pelo menos uma raiz desta equação, uma solução desta equação. Imagine que eu saiba que o produto de dois números é igual a zero. O que precisa acontecer
com esses números A e B. Pelo menos um deles tem que ser zero, ou ambos. Esta equação aqui não está na forma de um produto de dois números? Então, qual é uma solução imediata desta equação? Há alguma escolha de x que transforme isto ou isto em zero? Olhe para a equação. Qual? Se x for igual a 1, isto aqui é zero. Então a equação é satisfeita. Então uma raiz imediata é 1. E se x não for 1, o que deve acontecer para essa equação ser satisfeita? Nós temos um produto de dois números, A e B, que é zero. Se x não for 1, A é diferente de zero. Então o que tem que acontecer com B? Tem que ser zero. Então as outras raízes são os valores de x que tornam essa expressão aqui, entre colchetes, igual a zero. Então outras raízes são as soluções de x menos 1 ao quadrado menos 4 igual a zero. Se nós nos deparamos com uma equação do segundo grau como essa, suponha que nenhum de nós jamais tenha visto a fórmula das raízes de uma equação do segundo grau. Aquele menos b é mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. E nós nos deparamos com essa equação que é do segundo grau. Quando você quadrar isso aqui, vai aparecer x ao quadrado. É preciso saber a fórmula das raízes de uma equação do segundo grau para resolver esta equação? Não, não é. Eu não preciso jamais ter ouvido falar em fórmula das raízes da equação do segundo grau para resolver isso aqui. Por quê? Porque essa equação está dizendo aqui x menos 1 ao quadrado tem que ser igual a 4. Portanto, este número, x menos 1, quando elevado ao quadrado, tem que dar 4. Quais são os números que elevados ao quadrado dão 4? 2 e menos 2. Então, se x menos 1 ao quadrado é igual a 4, x menos 1 tem que ser igual a 2, ou x menos 1 tem que ser igual a menos 2. Não é preciso fórmula nenhuma de raízes de equação do segundo grau para chegar a essa conclusão. Portanto, isso aqui dá x igual a 3 e aqui dá x igual a menos 1. Então, esta equação aqui tem três raízes. 1, menos 1 e 3. Então, às vezes, nós podemos nos deparar com equações complicadas, mas que elas podem estar numa forma favorável que simplificações algébricas permitam a resolução sem você ficar sabendo dessas fórmulas de raízes, de equações, de coisa nenhuma. Toda vez que nós resolvemos um problema, nós temos que testar se aquilo que nós achamos que é a solução realmente é a solução do problema, ou seja, verificar o resultado. Então, se nós fizemos essas contas aí e chegamos à conclusão que as raízes são 1, 3 e menos 1, vamos substituir de volta na equação para ver se cada uma delas é raiz mesmo. Porque nós podemos ter errado na álgebra, chegamos a esses números que achamos que são as raízes da equação, mas podem não ser. Então, é imprescindível fazer uma verificação sempre que possível. Neste tipo de problema, a verificação deve ser feita. Isso é indispensável para nós testarmos aquilo que nós achamos que é o resultado correto do problema. Então, por exemplo, vamos testar x igual a 1.
Substitua x igual a 1 naquela equação. Vamos ver se a equação é satisfeita. O que acontece com o primeiro membro? 1 menos 1 ao cubo. Menos 4 vezes 1 mais 4. Isso aqui dá 0. E nós ficamos com menos 4 mais 4. Então, realmente é 0. Quando nós pomos x igual a 1 aqui, o resultado é 0. Façamos a mesma coisa para x igual a 3. X igual a 3 dá 3 menos 1 ao cubo. Menos 4 vezes 3 mais 4. Vamos ver aqui, isso é igual. Quanto é 3 menos 1? 2 ao cubo. 8. 8 menos 12 mais 4. Isso dá 12 menos 12, 0. Então a equação é satisfeita. Finalmente, x igual a menos 1. Menos 1 ao cubo, menos 4 vezes menos 1, mais 4. E quanto é menos 2 ao cubo? Menos 8. Menos 8. Menos 4 vezes menos 1. Menos 4 multiplicado por menos 1. Dá 4. Mais um outro 4 que está aqui. Dá menos 8 mais 8 é 0. Então, essas são, de fato, as raízes daquela equação do terceiro grau. Então, isso vocês sempre devem fazer. Se tem que resolver uma certa equação e encontrar as soluções, se chegou ao que você acha que são as soluções, substitua de volta na equação para ver se aquilo de fato é a solução da equação. Tá bom? Esse hábito de verificar o que se faz é indispensável, porque nós sempre estamos sujeitos a erros quando fazemos qualquer coisa. Então nós temos mecanismos de testar se aquilo que encontramos como suposta solução de um problema é de fato solução. Quando esse mecanismo existe, deve ser acionado.